Vocês já acharam? Todos acharam? Glória a Deus. Passa a ler então. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver a Cristo o Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais o trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: O Senhor, como prometeste, agora podes despedir-me em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o Como que é essa? Queda e elevação. Elevação. É uma palavra super difícil, eu vou ler. Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditável. Próximo. É uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Próximo. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era de avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos desde sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em seus jejuns e orações de dia e de noite. Amém? Até aí. Eu queria que vocês lessem comigo esse versículo. Vamos ler junto numa só voz? 1, 2, 3 e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. Eu dei o contrário, né? Amém? Eu fiquei surpresa, irmãos, quando me deparei com esse verso, aonde uma senhora de mais de 80 anos servia ao Senhor com jejuns e orações. E era todo dia. Não era só no domingo ou só na quarta, ou só na terça. Não era. Era todos os dias, de dia e de noite. Ela servia. E é sobre ela que eu quero falar com vocês hoje. Simeão é um homem muito conhecido dessa história, né? Porque ele apresentou Jesus no templo. Jesus, uma figura importantíssima, também declarada neste texto. Mas ele ainda era um bebê. Tinha quantos dias? 7? Provavelmente isso, né? 7 dias era o tempo da apresentação dele. 7 a 8. 7 a 8. Acho que é 8, né? Era um bebezinho com aquela carinha de joelho ainda, né? Que todo mundo fala que recém-nascido tem cara de joelho. Até os 15 dias tem essa carinha diferente, depois que a feição melhora, né? Muda. Mas não é dele que eu quero falar. Eu quero falar dessa mulher de 84. Vocês acham que ela tinha 84 anos? Não, ela tinha mais. Porque a história, eu vou falar dela que eu escrevi sobre ela para vocês. Ana, profetisa, filha de Fanuel. Volta lá onde fala dela. Volta um pouquinho. Aí, ó. Ela era da tribo de Aser. A tribo de Aser era uma tribo bem pequenininha, que conforme os anos foram passando, essa tribo se diluiu entre as outras. Quer dizer, quase desapareceu entre as outras tribos maiores. Então era uma tribo bem pequena. Amém? E era ela já de avançada idade. Tem alguma Bíblia que fala que ela é idosa? Tem algumas traduções que falam assim, que ela era idosa. E tinha vivido com o seu marido 7 anos de
over de idade. Vivido 7 anos com seu marido. Idosa, né? Ela era uma idosa, mas ela não tinha 84 anos. Faziam 84 anos que ela servia ao Senhor. Depois que o seu marido morreu, 7 anos depois que o seu marido morreu. Mas ela não casou. Com quantos anos ela deve ter casado? Com uns 12, 13? Vamos chutar 15 anos ela deve ter casado? 15 mais 7, faz as contas, pastor, você quer errar. 84 mais 22? 16. Ela era uma idosa de 106 anos aproximadamente. E estava todo dia jejuando e orando. Aí eu comecei a pensar, abre e fecha aspas aqui. Não existe idade para servir o Senhor. Aleluia! Não existe idade. Quando eu falo, estou ficando velho já para servir a Deus, não sei o que eu estou fazendo lá. Mentira, gente, é engano do inimigo. E a gente não é tão jovem que não possa também servir ao Senhor. Amém? Porque Jesus era o recém-nascido e estava já cumprindo a obra que Deus tinha colocado na vida dele. O que ele tinha que fazer nessa terra. Ele estava cumprindo o seu propósito. Amém? Então não se esqueçam disso. Não há jovem demais para servir o Senhor e não há idoso demais para servir o Senhor. Amém? Essa senhora aqui, ela tinha, essa profetisa, ela era o dobro, mais que o dobro da nossa idade, da maioria aqui. Não é verdade? Mas mesmo assim, ela estava lá, servindo a Deus, todos os dias e todas as noites no templo. E quando ela ficava lá, ela foi servir ao Senhor depois de uma dor que ela teve. Uma dor terrível, uma tempestade, a morte do seu marido. Ela teve que perder algo importante na vida dela para servir ao Senhor. Aí eu quero perguntar a vocês, o que nós estamos esperando para servir ao Senhor de coração? Com intensidade, com vocação, com dedicação. Uma coisa grande e ruim acontecer? Eu conhecia Jesus quando a minha mãe faleceu. Só conhecia Jesus, só fui para Jesus porque eu sabia. Pregaram para mim assim, ó, você vai ver ela de novo um dia. Essa foi a palavra de consolo onde eu aceitei a Jesus. Falei assim, é bom, então eu tenho um propósito para aceitar ele, eu vou ver ela de novo. Amém. Mas eu tive que ter uma perda para encontrar Jesus. Agora, será que eu precisava esperar ter uma perda grande assim? Eu não sei quem já perdeu um pai e mãe aqui, mas eu já perdi os dois. Então não é fácil enterrá-los. E não é fácil também viver sem eles. Não é fácil, mas a gente aprende. E com Jesus se torna mais fácil. Aleluia. Se nós andarmos como essa mulher fez, como Ana fez, a Ana profetisa fez, de servir ao Senhor nessa caminhada de dor, a gente consegue superar qualquer dor. E eu quero contar aqui algumas coisas que a gente pode aprender com a vida de Ana. Eu vou toda hora falar profetisa, porque ela não é a Ana do Antigo Testamento, que é a mãe de Samuel, que era o profeta, tá? Ela é a Ana profetisa, que saiu espalhando a notícia que ela tinha visto Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Ela estava no lugar certo, na hora certa. É a primeira coisa que a gente aprende com o testemunho dela. Ela estava dentro do templo, aguardando uma promessa se cumprir. E qual era essa promessa? O Messias. São as duas que está escutando ela? Ajuda eu, gente. Essa mulher idosa estava aguardando a volta de Jesus. Ela era uma mulher que acreditava nessas promessas que Deus tinha feito na vida dela. Agora eu quero perguntar para vocês ainda creem nas promessas que Deus fez para vocês? Pergunta para o seu irmão do seu lado, você ainda crê? Você ainda crê, pastor? Você ainda crê? Eu ainda creio e vou continuar crendo. E essa mulher cria tanto que ela ficou 84 anos servindo e esperando. E outra, a primeira coisa que nós vamos aprender está em Tiago 1:2. Abre aí para nós, presbítera, Tiago 1:2. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração foi: não permita o tempo levar. Aleluia. Fala para o seu irmão aí, não permita o tempo levar. As pessoas dizem que o tempo cura, que o tempo ele passa rápido, que o tempo ele é dom de
também Ele pode levar muitas coisas boas a gente. E eu quero, como essa mulher, aprender a não permitir que o tempo leve. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações. Foi isso que eu falei? 12. 12. Mas é bom também. 12. Olha lá. Não falei que a palavra estava... Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando foi provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Perseverança. Amém? Nossa, não está falando nada de perseverança, tá assim. Ele fala aí, ó, se nós perseverarmos, se nós suportarmos, perseverança tem a ver com suporte, com suportar, com enfrentar a luta diferente. A gente suporta uma luta diferente. Eu quero ilustrar isso agora. A Estelinha vai me ajudar. Só para a gente entender. Vem aqui, Estela. Eu sou meio diferente, gente. Você vai pegar só com uma mão e esticar o braço. Estica o braço todo. Isso. Fica aí. Isso mesmo. Entendeu? É suportar as tentações, suportar as dores, suportar as provações, suportar a morte de um ente querido, suportar uma doença, suportar uma dificuldade, suportar um peso. Com perseverança. Mas já? Com perseverança. Amém? E agora? Melhorou? Não dá para ter perseverança sem estar na igreja. Porque sozinho a gente não consegue perseverar, gente. Você sozinho na sua casa não consegue. Ela não ficou lá na casa dela sozinha chorando as dores dela. Ela foi lá no templo servir ao Senhor, onde tinha mais irmãos. Simeão estava no templo. A Agripina estava no templo. A Dilson estava no templo. A Joelma estava no templo. A nossa amiga Silvana estava no templo. Então nós estamos aqui para suportar e ajudar o outro a perseverar. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Esther. Amém? Essa mulher, ela perseverou no templo, na vontade de Deus, mas ela não perseverou sem fazer nada. Ela estava jejuando. Gente, quando eu ponho mão na minha cabeça, uma mulher de 100 e poucos anos jejuando, e tem vezes que a gente não consegue jejuar. Às vezes é difícil, né? Eu estava resfriada, toda estou um pouco resfriada, com dor de cabeça. Eu já falei para a Agripina hoje, eu não vou conseguir jejuar porque eu estou com dor de cabeça. E aí Deus me confrontou com essa palavra. Mas a senhora de 100 e poucos anos não tinha dor nenhuma? Eita! Não fala aqui que ela não tinha nada, né? Mas também não relata aqui uma pessoa, meu Deus! Quantos anos tem a sua avó? 102. Como que ela está hoje? Não reclama de dor, mas ela não anda mais. Não serve mais o Senhor na obra, né? Hoje em dia é muito difícil. É muito complicado. Não é verdade? Mas a perseverança fez ela ver Jesus. Fez ela encontrar e viver a promessa. Amém? Então é uma qualidade permanecer firmes na fé, no propósito de Deus. Mesmo diante das lutas, dificuldades, adversidades, é a perseverança que nos faz vencer. A perseverança, ela gera uma recompensa. Aleluia! Essa mulher, a Ana, ela perseverou porque ela esperava uma recompensa. Ela esperava ver a promessa se cumprir. E a nossa promessa hoje, porque Jesus já veio, nós estamos esperando a segunda volta dele, certo? Amém. Então qual que é a nossa esperança? Qual é a nossa promessa? Receber a coroa da vida. É viver a eternidade com o Senhor. Oh, glória a Deus. Então nós vamos perseverar, nós vamos suportar, nós vamos resistir com coragem, com determinação, com esperança, confiando em Deus, para nós alcançarmos a coroa incorruptível, aquela coroa que ninguém vai roubar de nós. Amém? Estaremos lá na glória com o Senhor. Amém? Amém. Essa é a nossa promessa. Segundo ponto, vamos abrir Tiago 1:5. Agora é Tiago 1:5.
podemos deixar o tempo levar? Nossa sensibilidade, nosso discernimento. Amém? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Amém? Então, a sensibilidade e o discernimento, ele tem a ver com sabedoria. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu encontro uma situação onde eu não consigo entender o que está acontecendo, eu oro. Oro para que Deus me dê sabedoria para discernir o que está acontecendo naquele momento. Porque o diabo, ele prepara grandes armadilhas e pequenas armadilhas para nos derrubar. Verdade. Muitas vezes é uma conversa distorcida que você entra sem perceber. Ou é alguma porta que o diabo abre, que disfarçada de bênção, a gente não percebe e entra. Então, é importante discernir o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é o errado, através da luz da palavra. O Senhor, ele deixou a Bíblia para nós, para nos conduzir, para nos direcionar. E quando a gente ora a Deus, a gente pede a Deus, né? Senhor, me mostra aqui agora qual o caminho que eu devo tomar. Não é simplesmente para Senhor, me ajuda a escolher o vermelho ou o azul. Não é para isso o discernimento, não é para isso a sensibilidade. É para nos mostrar onde o inimigo está trabalhando, onde o inimigo preparou algo para nos derrubar. É onde eu posso ser bênção para outra pessoa. Porque até para mim ser bênção, eu tenho que saber se eu posso ser bênção lá. Vocês estão entendendo? Amém. Amém? Então, para mim tomar decisões sábias, eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso ler ela todos os dias. A Bíblia fala que Ana estava servindo a Deus todos os dias, de dia e de noite. A palavra de Deus também nos ensina em Josué que nós temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Então, se a gente não fizer dessa palavra de Deus uma rotina, um bom hábito de ler ela todos os dias, fica difícil da gente adquirir sabedoria, discernimento, sensibilidade para ver o que está acontecendo ao nosso redor. Amém? Às vezes é uma coisa pequenininha, mas que vai te dar um tombão. Pode dar um tombão na gente. E a gente não precisava tomar aquele tombo. Então a gente simplesmente tivesse o discernimento. Amém? Aquela mulher, ela estava no lugar certo e na hora certa. Quando Simeão apresentou Jesus, ele entregou aquela profecia que nós lemos aqui. E ela viu e ouviu que Jesus estava lá. E depois a Bíblia nos conta que ela saiu espalhando a notícia que Jesus, o Messias, havia nascido. Aleluia. Além de ela ter essa sensibilidade de reconhecer Jesus, mesmo ele sendo um bebê, ele não estava falando, né? Sou eu, Jesus, vim aqui beber. Não. A mãe e o pai dele foi lá levar um nenenzinho. Então ela teve esse discernimento. É o Filho de Deus. É a promessa se cumprindo. Então a gente tem que estar no lugar certo na hora certa. Isso é a primeira coisa. A gente tem que ter esse discernimento do bom senso. O bom senso nos protege. Vamos lá, 1 Coríntios 12, 10. Existe o discernimento espiritual e a sensibilidade de coisas que não são espirituais, mas que você pode perceber quando alguém tem alguma coisa diferente ali, alguma coisa errada passando para você, né? Então a gente consegue entender. E o outro, a operação de milagres, e a outra profecia, a outro dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação das línguas. Discernir espíritos. Nós precisamos discernir qual espírito está trabalhando naquele lugar, ou qual espírito está influenciando a vida de alguém, ou a nossa própria vida. É o Espírito de Deus que influencia a minha vida, ou é o Espírito inimigo que está influenciando, disfarçado de anjo de luz? É importantíssimo a gente ter esse discernimento espiritual. E como a gente consegue isso? Orando, pedindo a Deus. Ele dá em comum para quem ele quiser. A 11 ele dá a operação de milagres. Tem alguém que vai receber o dom de operação de milagres, outro vai receber o dom da profecia. E assim Deus vai espalhando os dons dele dentro da casa dele. Não é na rua, não é fora.
fora, não é na multidão, não. É para aqueles que buscam a Deus. Amém? Provérbios 2:11. Grande Deus. A sensibilidade e o discernimento também promove isso para nós. Ó. O discernimento te guardará e a inteligência te conservará. Aleluia. Nós somos protegidos, nós somos guardados de muitas coisas ruins se nós tivermos discernimento. Amém? Amém. Glória a Deus, deu para entender? Amém. O tempo, ele tende a fazer a gente esquecer as coisas. O tempo, ele faz a gente esquecer de ler a Bíblia. O tempo, às vezes, ele faz o dia ser tão corrido, que a gente esquece das partes importantes que nós tínhamos já marcado para aquele dia. A nossa memória não é mais a mesma, né? Então, daí a gente começa limpando a sala, daqui a pouco a gente está na cozinha, quando você vai lá no quarto, e você deixou as coisas para trás, e vai e volta, e você não fez o que você começou a fazer. Então, muitas vezes acontece isso, não é verdade? É só comigo que acontece. Quando eu vejo que eu estou fazendo isso, eu paro, largo, volto, falo, Senhor, eu vou voltar lá de novo, terminar o que eu comecei. Então essa é uma estratégia do inimigo para vencer a gente. Não deixar a gente terminar o que começou. Você começa a ler a Bíblia, mas você para, porque o celular acendeu uma luz. Você começa a ler a Bíblia, mas você para, porque você teve que ir no banheiro. Você começa a ler a Bíblia, mas você para, porque alguém falou com você. Você começa a ler a Bíblia, aí você para porque alguém chamou no portão, porque passou a polícia, porque acendeu uma luz estranha, que piscou. Então a gente tem que prestar bastante atenção. Quando você for ler a Bíblia, você para num lugar bom, num lugar tranquilo, um momento que você sabe que você vai ter qualidade na sua leitura. Amém? Isso é disciplina. Amém? Aleluia. Glória a Deus. O tempo também, ele faz a gente sentir as coisas muito intenso, né? Ou é muito, ou é pouco. Ou é grande demais, ou é quase nada. Então a gente tem que ter esse discernimento para não perder a sensibilidade. De deixar coisas importantes passarem. Ou coisas que não são tão importantes fazendo um vendaval com elas. Por isso que a gente tem que ter sensibilidade. Às vezes uma palavrinha assim a gente faz tipo a gota d'água no copo, né? Faz uma tempestade no copo d'água. E às vezes não precisava tudo isso. Se eu tivesse discernimento, sensibilidade, eu ia respirar. Igual às vezes tem pessoas que... Hoje eu falei para a Lupina assim, eu pensei que só as mulheres acordassem de mau humor. Algumas. E eu assim, eu levo meia hora para acordar. Então, deixa eu quietinho, depois nem conversa. Aí ele falou para mim que foi na padaria, o homem estava no mercado, né? O homem tratando super mal a atendente. Estava lá, não sei o que. Daí ele falou, senhor, calma, ela está vendo lá para você. Aí eu lembrei, nossa, os homens também acordam mal-humorados. Eu fiquei surpresa, porque eu achei que era uma coisa da gente. E não é, né? Então a gente tem que prestar atenção. Se eu acordo mal-humorado, ele me deixa lá no meu tempinho de acordar. Então ele teve sensibilidade de não falar comigo naquele momento. Isso é bom e importante para que o relacionamento familiar melhore. A pessoa está muito nervosa, não vai cutucar a onça. Deixa a onça dar uma cegadinha, depois ela se acalma. Não é verdade? Tocar o besteiro com varinha curta, né? Eu era muito assim. Eu gostava de ver os tipos pegar fogo. Mas Deus me ensinou que para que eu viva bem, eu tenho que fazer para o outro o que eu gostaria de fazer para mim mesmo. O que eu quero que façam para mim. Então eu não quero que gritem comigo, eu não vou gritar com o outro. Então eu não quero que pise no meu pé, não vou pisar no pé dele. Né? Não vou destratar você, não me distrata. O respeito é mútuo, mas começa de mim. A pessoa vai até onde eu permitir, ok? Verdade. Não é verdade? Então é assim. Nós precisamos dessa sensibilidade e discernimento. Fala pro seu irmão aí. Sensibilidade. Discernimento. Gente, tudo que eu estou falando para vocês é possível, porque a mulher de mais de 100 anos fazia. Amém? Amém. Quem sou eu? Vamos lá. Nossa fé é no jejum e na oração, e se o tempo pode nos levar à fé. Vamos lá para o próximo passo. 3. Deixa eu falar o verso para vocês. Efésios 2,
8 e 9. Nós não podemos deixar o tempo levar a nossa fé, nosso jejum e nossa oração. 8 e 9. 8, isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem pelas obras, mas para que ninguém se vanglorie. Ele fala aí, né, que a nossa salvação, ela está intimamente ligada com a ajuda, gente, fé. Não tem salvação sem fé, gente. Jesus morreu na cruz, mas para mim receber a salvação tem que ter a fé. Então eu não posso deixar o tempo levar a minha fé. Sabe por que eu estou falando do tempo? Não pode deixar o tempo levar? Porque a gente vai passando os anos na igreja. Os mais novos não sentem isso. Mas a gente vai passando os anos e anos e anos. Aí você não recebe aquilo que você queria tanto. Às vezes você não vê aquilo acontecer do jeito que você deseja tanto. E a fé, ela vai se esfriando. A Bíblia me ensina que a fé é como um músculo. Eu preciso exercitá-la para que ela cresça. A fé tem tamanho. Quando os discípulos falaram para Jesus assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus foi lá e aumentou a fé. Homens de pequena fé, falou para eles. Tem pequenininha, a fé é pequenininha. Então ela pode crescer. A nossa fé, ela pode crescer como um músculo do nosso corpo. Se for bem exercitado, ele cresce. Então a fé, ela é assim, gente. Então se eu não exercito, eu começo a desanimar. Eu começo a murmurar. Eu começo a dizer assim: não era para mim mesmo. Não era daquele jeito mesmo. Então aí, a gente mesmo mata a nossa fé. Nós matamos a nossa fé. Para ajudar, tem os filhos do enviado do inimigo que vem para matar a nossa fé também. Que eles são enviados e falam assim que você não é capaz de manter uma igreja. Os filhos do inimigo, eles falam isso pra gente. Mas, como que é aquele louvor? Ainda estamos de pé? Estamos de pé. Ainda estamos de pé. Por quê? Porque a nossa fé nos mantém de pé. E a nossa fé não é pelo que vemos, mas é pelo que cremos. Aleluia! Ana, a profetisa, creu que ela veria a promessa de Jesus. Amém. E hoje nós temos que crer para ver a volta de Jesus, para ver as pessoas aceitarem a Jesus, para pregar o Evangelho. Eu tenho que ter fé para estar falando de Jesus para vocês. Eu tenho que ter fé. Amém? Amém. Então a gente não pode deixar o tempo levar a nossa fé, o nosso jejum, as nossas orações. A gente não pode deixar que o tempo passe e roube isso da gente. Tire a vontade de orar, leve, o tempo passa e leva a nossa vontade de orar, leva a nossa vontade de jejuar. Não precisa jejuar tanto. Não precisa orar tanto. Nós vimos um podcast tempos atrás de uma jovem que jejuava e ela viu coisas incríveis acontecendo dentro da casa dela por causa do jejum. A mãe dela foi curada de uma doença horrível no rosto, estava todo deformado o rosto dela. E ela orou e falou para o Senhor: você vai me deixar assim? E eles jejuavam, gente, mas é de 7, 15, 7, 14, 21 dias, 30 dias só na água. E o rosto daquela mulher foi limpo na mesma hora. Ela via testemunhos incríveis, mas porque eles jejuavam. E o que o jejum tem a ver com isso? O jejum fortalece nosso espírito. O jejum nos liga, mas nos deixa mais íntimos de Deus. E aí a gente fica mais forte espiritualmente para vencer o inimigo nos dias de hoje. Amém? Então, se você perdeu esse hábito de jejuar, volte a jejuar. Além de fazer bem para a saúde, faz bem para a vida espiritual. Amém? Nos fortalece a nossa fé. A oração fortalece a nossa fé. Que mais exercício nós podemos fazer para exercitar a nossa fé? Ler a Bíblia. Congregar. Se eu estou aqui dentro da casa do Senhor, eu fico ouvindo os testemunhos que são contados aqui, fortalece a nossa fé. Não fortalece? Sim, sim. Amém? Glória a Deus.
nós venhamos ficar firmes na presença de Deus. Quando não tem fé, não tem firmeza. A fé é como se fosse a liga, o que nos conecta com Deus, nos conecta com Jesus. É aquilo que dá a sustância, sabe? Eu quero ir. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Porque ele tinha fé. A alegria dele estava em estar na casa do Senhor, o salmista canta. Então, quando a gente deixa de frequentar a casa de Deus, a gente vai perdendo essa fé. A fé ela vai se esfriando. É simples o exemplo daquele do carvão, né? O carvão, quando ele está em chamas lá, pegando fogo, ele fica todo vermelhinho. Mas se você tira ele do meio da fogueira, ele vai se apagando aos poucos, não é? Então, quando a gente deixa de congregar, deixa de estar na casa de Deus, acontece a mesma coisa. A gente vai se esfriando. Mas eu também posso me esfriar dentro da igreja, pastora? Pode se esfriar dentro da igreja, se isolando como uma ilha dentro da igreja. Acabou o culto, dou no pé. Chego atrasado, chego sempre atrasado e vou embora mais cedo. Para ninguém conversar comigo. Não quero papo com ninguém hoje. Tem dias que realmente a gente não está bom para conversa. Concordo. Mas todo culto, pastor, quer chegar mais tarde e ir embora mais cedo? Não pode. Não é verdade? A pessoa está se esfriando e não percebe. Né? Ela não percebe, mas os demais irmãos percebem e tem que estar atentos. Os demais irmãos têm que estar atentos, porque se a gente está em chama, a gente tem que ver que aquele outro que escapou está precisando de socorro, vamos lá buscar. Amém? Foi o que Ana fez. A Ana viu Jesus, viu que ele era o Messias, reconheceu que ele era o Messias, saiu espalhando para todo mundo. Ela saiu pregando o evangelho, ela não ficou lá dentro do templo lá. Ela falou: o Messias voltou e saiu gritando pelas ruas: o Messias. E ele nem tinha começado ainda a exercer o ministério dele, porque era depois dos 30 que ele começa, se levanta então. E aí que ele se aclama Jesus o Messias. Mas mesmo assim ela já sabia que ele tinha vindo. É igual nós hoje, nós temos que ter a fé dela. Nós temos que viver uma fé viva, porque nós cremos que Jesus está voltando. Você crê? Eu creio, gente. Eu creio. Quem crê? Amém. Jesus está voltando para buscar os seus que estão ligados e conectados com ele. A Bíblia também fala sobre a parábola das 10 virgens. 10 virgens? Quando eu fico meio que assim, eu olho para a cara dele, ele fala assim: tá certo. Né? As 10 virgens. As 10 virgens foram convidadas para o casamento, certo? Sim. Então só eram os convidados. Nós somos os convidados. 10 eram Nércias, 10 eram Lucas e 10 eram sábios. Então isso significa que dentro da igreja 50% sobe, 50% fica. Eu estou dos 50% que vai subir, o seu eu não sei. Aleluia. Onde vocês estão? Estamos juntos. Vamos subir? Vamos subir. Eita glória. Então a nossa igreja está precisando de mais gente, porque tem mais gente para vir, não vem? Eu creio, Senhor. Sem comentário. Tchau. Vamos lá, 1 Tessalonicenses. Vou encerrar agora para a gente orar por esse último versículo. Nós temos que permanecer firmes no caminho do Senhor e na obra dele em servir ao Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Deus. Então a gente não pode deixar o tempo levar, amém? A nossa esperança. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens vou voltar. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Os vivos aguardam, os mortos
aguardam. Amém? Fiquem em pé. Aleluia, Jesus. Uma verdade acontecerá. Jesus vai voltar. E aonde nós estaremos? Verdade, Deus. No templo ou em outro lugar? Aonde Jesus vai nos encontrar? Os vivos aguardam. Os mortos também aguardam. Mas os mortos também têm que estar aguardando no templo. E os vivos têm que estar aguardando no templo. Amém? Para quando o Senhor voltar, todos nós subimos para a glória de Deus. Amém? Amém. Eu vou orar para que a gente seja abençoado por essa palavra. Que ela entre nos nossos corações e que o tempo não venha roubar nada do que é nosso. Amém?